Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Estou fazendo esse vídeo, para dar algo, sobre a lição do número 13 da lição do discipulado, que é essa lição, certo? É a lição do primeiro trimestre de 2020. Ela traz no título geral Conhecendo a Jesus e o Reino de Deus. E nós vamos falar da terceira lição. E essa terceira lição, ela tem um título: A Igreja, uma expressão do Reino de Deus. Certo? É o título da lição de hoje. Falando que qual o objetivo da igreja? Qual o propósito da igreja? Então nós vamos ler o texto bíblico que encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versículos 13 ao 18. Vamos ler juntos? Mateus, capítulo 13, capítulo 16, versículo 13 ao 18, certo? E diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizem que eu sou? E Simão, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí ele diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos aí o texto bíblico, certo? Que é o texto base da nossa lição, falando sobre a igreja. Então, se observar, nós vemos aí que nos versículos 17 em diante, Jesus, após Pedro declarar quem era Jesus, que era o Cristo, Filho do Deus vivo, aí Jesus diz que ele era Petro, quer dizer, pequena pedra, e sobre esta pedra, rocha, que era ele mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja. Então nós vemos aí que Jesus chama a minha igreja. Ele fala da igreja. A igreja é dele. Ele dá o nome das pessoas que aceitam ele como Senhor e Salvador de igreja. Mas o que vem ser igreja? O que é igreja? A palavra igreja, ela no grego é eclésia. Eclésia, tá? E tem assim literalmente ela significa chamados para fora. Chamados para fora. Interessante, chamados para fora. Por que chamados para fora? Bom, lá, na Grécia, nas cidades, as pessoas iam fazer uma assembleia, uma reunião popular, uma assembleia popular, saía o arauto. O arauto era alguém que proclamava, que ele ia falar em nome de alguém, dizendo que ia ter uma reunião, dar uma mensagem para uma pessoa em nome de outra, convocando ou anunciando algo de alguém superior, do seu senhor, no caso um governador, um prefeito. Ele determinava um líder, um político, vamos assim dizer, de uma forma geral. Ele decidia fazer uma assembleia e tinha um arauto que ia pronunciar que haveria essa assembleia.
E ele saía gritando nas ruas, eclésia, eclésia, quer dizer, igreja, igreja, né? Vamos assim dizer no português. Quer dizer, assembleia, né? Então era determinado, era dito o local que ia ser essa igreja, essa assembleia, onde as pessoas iriam para ali para se reunir. Então as pessoas saíam da sua casa e iam, né, para a igreja, chamadas para fora. Então, chamados para fora. Nome igreja, chamados para fora. Então as pessoas saíam, né, do mundo, eram chamados para fora do mundo. Então a palavra igreja, retificando, quer dizer, chamados para fora, ou ratificando, né, confirmando. Chamados para fora. Então as pessoas eram chamadas para saírem de suas casas, para irem a essa assembleia, a essa reunião popular. E da mesma forma, Cristo nos chama para sairmos. Fomos chamados para fora do mundo. A igreja é um grupo, né, de pessoas chamadas por Cristo para fora do mundo, a fim de pertencer a Cristo, ter comunhão com Ele e fazer parte da família espiritual de Deus, né? Então isso é a igreja. A igreja não é só você. A igreja não só é eu. A igreja somos nós. Uma pessoa salva em Cristo Jesus individualmente, ele não é a igreja, mas é um templo do Espírito Santo, é filho de Deus, mas não é igreja. Porque para que se haja igreja, tem que haver comunhão, tem que haver koinonia, que é a união, né, das pessoas. Onde Jesus diz assim, eu tiver 2 ou 3, né, e haver mais, reunidas em meu nome, eu estou no meio. Aí no sentido de igreja, sentido de concordância, sentido da presença de Deus ali. Certo? Então você sozinho, você é uma pessoa, uma igreja, porque é um templo de Deus, um templo do Espírito Santo, né? Deus habita em você. Mas em relação à igreja de Cristo Jesus, você sozinho na igreja. Então as pessoas dizem assim, eu sou igreja, eu faço culto sozinho na minha casa. Não existe, certo? Você tem que fazer o culto, ele é um culto de comunhão, onde as pessoas se comunham, né, em comum acordo, estão ali para adorar a Deus. Aí é a igreja, mas a pessoa sozinha não é a igreja. Então, o que acontece? Vamos lá, dando procedimento, né? Vamos prosseguir com nossa aula. Esclareci o que é a igreja. Então, nós temos aí que, como igreja, fomos chamados por Deus, escolhidos por Cristo, né? Chamado por Cristo. E temos essa chamada dentro do nosso coração. Atendemos, ouvimos, né, o Evangelho, a chamada de Cristo. Então, desde a antiguidade, a Bíblia nos relata uma relação que Deus ama, a relação de Deus com a humanidade é de amor. Deus ama a humanidade de maneira extraordinária. E esse amor que Deus tem pela humanidade, ela é assim, tem um tipo como se fosse um matrimônio. Deus ele tinha tem um amor pela humanidade como um matrimônio, um casamento. Mas esse matrimônio, esse casamento foi por Deus realizado de maneira assim, como possamos dizer. Deus escolheu dentre todas as nações que existiam na terra, entre todos os povos que existiam na terra, Deus escolheu um povo para representar a Ele. Um povo para ser chamado de seu. E esse povo são os israelitas, os hebreus, que foram chamados por Deus por intermédio de Abraão. Nós vemos que Deus, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus chamou Abraão. Foi quando veio a nação de Israel, né? E assim, através de Abraão, veio Israel, nasceu a nação israelita, né? Através de Abraão. Mas Deus, ele... Deu uma pausazinha e voltei, tá certo? Olha,
como está dizendo na Antiguidade, Deus, no Antigo Testamento, o Criador, ele valeu do exemplo de matrimônio, do matrimônio, com o seu relacionamento com Israel. Escolheu Israel para a nação de Israel o representar, a nação de Israel proclamar a sua palavra, a sua mensagem. E no Novo Testamento também não é diferente essa questão do tipo ou da simbologia do matrimônio em relação, do relacionamento de Deus com a humanidade. No caso, no Novo Testamento já é Cristo, Cristo Jesus, ele tem um relacionamento com o ser humano também como fosse um matrimônio. Quem diz isso é Paulo. Lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, olha só o que diz. Jeremias, ele vai dizer, deixa eu achar aqui, viu? Um momentinho, estou abrindo. Jeremias. Então, como eu estava falando, no livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 32, diz assim: não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. A palavra desposado se refere a casamento, a matrimônio. Oséias é bem mais detalhado em relação a isso. Vamos lá, Oséias, no capítulo 2 de Oséias, o versículo 19 e o 20. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Então, veja que a relação, o tratamento de Deus com Israel era de matrimônio, de um relacionamento de marido e mulher, matrimônio. No Novo Testamento, como eu estava falando, não é diferente. O relacionamento de Deus, com o mundo, com aqueles que são escolhidos por Ele, que é com a igreja, o relacionamento de Cristo, agora, Cristo agora está em cena, Deus não sai de cena, mas Cristo agora está ativo na cena, no Novo Testamento. Então, o relacionamento também é como um matrimônio. Quem fala isso é Paulo. Nós podemos observar isso nas cartas que Paulo escreveu, uma das cartas, e essa carta é a carta aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 25 ao 32. Ele fala do relacionamento entre um homem e uma mulher, do marido, Ele fala do amor que um homem deve ter pela mulher, assim como Cristo amou a igreja e dar a vida pela igreja. E ele vai falando isso aí. Ele chega um momento que ele diz que grande é esse mistério, no versículo 32 do capítulo 5 de Efésios. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Se você for ler do capítulo 25 ao 32, você vai ver que ele está falando aqui de um relacionamento de casamento. Um relacionamento de casamento. E ele faz essa intermédia, essa comparação do relacionamento do casamento com o relacionamento da igreja com Cristo, de Cristo com a igreja, certo? Então, Deus ele sempre tratou, uma forma assim, de relacionamento, dizendo, e Paulo ele frisa aqui em Efésios, que somos membros de Cristo, que Cristo é o cabeça do corpo, e a igreja é o corpo de Cristo, não é isso? E lá
Em Romanos capítulo 12, ele fala que são todos membros do corpo de Cristo, que cada membro tem sua função. Então todos estamos ligados um ao outro. Então nos tornamos corpo de Cristo. E ele diz, né, assim, diz que deixará o homem, seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e ambos serão uma só carne, não é? Então assim é o relacionamento matrimonial. Então, a igreja, ela é representada também aqui na terra como noiva de Cristo. Então, dito isso, aí nós partimos para nosso tópico 1 da lição. Nosso tópico primeiro, né, da lição, ele subsiste em 3 tópicos. Né? O tópico primeiro, ele tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico, ele fala sobre o projeto do reino de Deus. O projeto do reino de Deus. Projeto esse. Que projeto era esse? Deus tinha um projeto quando ele escolheu, né, quando ele criou a humanidade, desde a criação do mundo. Nós vemos que foi por amor. Eu dei uma aula dizendo que Deus criou a humanidade por amor. Falando isso no discipulado, eu disse que Deus, antes de ser Deus, quem era Deus? Eu perguntei, não foi isso? Quem estava no discipulado ouviu esta pergunta. Deus, antes de ser Deus, quem era Deus? Quem era Deus? Então Deus, ele olhou, né, e viu, contemplou você, contemplou toda a humanidade, todo o globo terrestre. Ele contemplou e ele, por amor, ele decidiu criar, fazer toda a humanidade. Por amor, ele criou a terra, ou possamos dizer assim, tudo que existe foi criado por amor, certo? Mas a humanidade virou as costas para Deus. Adão, quando pecou, né, rejeitando o conselho de Deus, e a humanidade se tornou perversa, mal, e a Bíblia nos diz que a terra se encheu de violência. Está lá em Gênesis, no capítulo 6, que a terra se encheu de violência. Todos viraram as costas para Deus. E Deus decidiu destruir, né, tudo que tinha criado. Mas Deus, do meio dali, depois que veio o dilúvio, a população cresceu novamente, a terra se povoou novamente. Aí aconteceu que Deus olhou para a terra e ele observou um homem chamado Abraão. Abrão, que depois foi mudado para Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 12. E Deus chamou Abraão, e através da descendência dele todos seriam os abençoados. E ele chamou para proclamar, para fazer notório o seu nome, o nome de Deus, para que Deus fosse conhecido por todas as nações. Lá em Êxodo, no capítulo 19, em Deuteronômio, capítulo 4, fala sobre as leis, sobre o que Deus tinha determinado para Israel. Israel foi escolhido dentre todas as nações existentes. Foi escolhida por Deus, a nação de Israel, para representar a Deus, para falar de Deus, para proclamar a verdade ou a mensagem de Deus. Mas Israel, infelizmente, ele exigia, né, exclusividade. Eles se achavam que eles eram o dono da verdade, dono da salvação, que Deus só era para eles. Mesmo assim, eles não serviam a Deus como deveria servir, como Deus queria que servissem. A nação de Israel tornou-se o que é, porque Deus abençoava, que Deus abençoou, Deus abriu as portas, tirou seus inimigos, Deus abençoou de tal forma, tão poderosa a nação de Israel, mas eles mesmo assim viraram as costas para Deus. Eles, virando as costas para Deus, ainda exigiam exclusivismo, como se a salvação só fosse deles. Eles não aceitavam compartilhar com outros povos, com outras nações,
aquilo que Deus tinha dado para eles. Mas nós podemos observar que Deus agiu nessa cena, nesse momento, no momento certo, no tempo oportuno. Deus agiu enviando seu próprio Filho, enviando Jesus. E Jesus veio tomando a forma de homem, viveu integralmente tudo o que o Criador tinha planejado. Tudo que o Criador planejou, Jesus cumpriu. Então, Jesus, ele fez aquilo que Israel não era para, que Israel não fez, Jesus fez. Ele cumpriu tudo que Deus tinha planejado. E assim trouxe influência para toda a humanidade, né? De quando ele nasceu, tá certo? Então, mas mesmo assim as pessoas não quiseram ouvir ainda, porque ele, especialmente Israel, veja só, e não cumpriram o que Deus queria. Quando Deus mandou alguém para cumprir, que cumpriu, Israel o rejeitou a Cristo, porque eles tinham uma expectativa diferente, né, da revelação de Deus. Eles esperavam um Cristo diferente, eles tinham uma expectativa diferente. Como Cristo não atendeu às expectativas deles, aí eles rejeitaram a Cristo. E Jesus foi alvo, né? Foi o alvo de uma conspiração, e foi plano de Deus, lógico, né? E foi condenado à morte de cruz, que estava na Bíblia, está escrito que ele ia morrer assim. Mas ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, glória a Jesus, para nos dar salvação, para te dar salvação. Amém? Então, Jesus, ele cumpriu tudo o que o Pai tinha determinado, tá certo? Para a humanidade, e ele veio para servindo, né? Servir a humanidade. Servir em que forma? De servo, de escravo, não. Mas servir a humanidade no plano de Deus, que era trazer a salvação, trazer consolo, trazer amor, trazer paz, trazer saúde, trazer o poder de Deus através do Evangelho. Então, no segundo tópico é a ampliação do alcance do reino de Deus. Como Israel rejeitou, né? Eles rejeitaram o Filho de Deus, então veio para quem? Veio para nós. De ambos os povos, Deus fez um, ou seja, pegou o povo israelitas, a nação de Israel, pegou os gentios, e desse fez outros povos. Porque, biblicamente falando, amados, existem três povos. Três povos. Existe Israel, existe a igreja e existe os gentios. A igreja, ela é formada desses dois povos, dos gentios e de Israel. Gentios e Israel formam a igreja. Por quê? Todo aquele que não for israelita é gentil. Todos aqueles que não forem israelitas é gentil. Sendo gentil, não tinha parte com o reino de Deus. Só quem tem parte com o reino de Deus é israelitas. Israel, a nação de Israel, ela é o povo de Deus, é escolhido por Deus, certo? Os gentios não, tinham que se converter ao israelismo, né? Ser israelitas, né? Para poder ter salvação. Mas assim mesmo não tinha salvação, porque a lei não salva ninguém. Então por isso que Cristo veio para salvar. E quando Cristo veio, ele escolheu outro povo para representar ele aqui na terra. E esse povo escolhido chama-se igreja, que é formado desses dois povos, Israel e gentio. São tirados desses, aqueles que dentre esses povos creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, confessarem ele, né, crer no coração e confessar com a boca, aí serão salvos. Tornaram-se parte da igreja de Cristo. Assim como você, assim como eu, confessamos e aceitamos, nos tornamos parte da igreja de Cristo. Então, esse alcance do reino de Deus, como Israel rejeitou, então o alcance
Foi diretamente para todas as pessoas. Para todas as pessoas, todas, não algumas, todas as pessoas que humildemente pela fé acolhem, aceitam a palavra do Evangelho, torna-se igreja de Cristo. Torna-se parte da igreja de Cristo. A mensagem do reino de Cristo, né? Dos seguidores de Cristo, a mensagem dos seguidores de Cristo, que é o terceiro subtópico do primeiro tópico, Jesus mandou que os seus discípulos, os seus seguidores pregassem o Evangelho. Pregassem o Evangelho. Tempo e fora do tempo, temos que pregar. Nós somos chamados para representarmos o reino de Deus, para levar a mensagem de Deus. Então, como igreja, a mensagem que nós temos que pregar é o reino de Deus, o amor de Cristo. Temos que pregar a Cristo, mostrar a Cristo para todos os povos que estão ao nosso redor. Ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então nós, como igreja de Cristo, temos esta obrigação de levar a mensagem de Deus. Israel não cumpriu na íntegra. Nós temos que cumprir. E cá para nós, a igreja no todo está cumprindo este mandado, este idem de Cristo, essa ordem de Deus de anunciar, de mostrar a Cristo para o mundo, né? Mostrar Deus para o mundo. Então, o que é Evangelho? O Evangelho, diz Paulo, que para aqueles que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, né? É o poder de Deus, tá certo? Então, não vamos pôr na cabeça que a salvação é para nós, que nós vamos ter tudo que Israel não tem, todas as bênçãos que era para Israel é para nós. As bênçãos que vêm para nós é a salvação. A promessa para nós é a salvação. O que vier é bênção, né? Então, não se trata de discutir uma nova religião, não se trata de dizer quem é verdadeiro, quem não. O que trata aqui é um novo tempo do Evangelho de Cristo, uma nova mensagem, a mensagem de salvação, de libertação para todo aquele que crê. Libertação do pecado, libertação da carne, né? do jugo do pecado e da morte eterna, tá certo? Então, no segundo tópico da nossa lição, é natureza e identidade da igreja. Uma da natureza da igreja, ela vai trazer aqui na lição 3 tópicos, né? 3 subtópicos nesse segundo tópico. E um delas é a igualitária. A igreja igualitária. O que é isso? A igualitária é que, independente da etnia que você for, você tem o mesmo direito. Todos nós, seja brasileiro, seja israelita, seja árabe, seja alemão, seja o que for, português, diante de Cristo Jesus como igreja, somos um só direito para todos. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior nem menor. Somos todos iguais. Não existe preto, branco, rico, pobre, nem mulher, nem homem. Todos temos o mesmo direito diante de Cristo, né? Todos temos o mesmo direito. Pois é o Evangelho de Cristo que chama para isso. Então é composto, né? A igreja é composta de todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as tribos, nações. Porque não somos nascidos da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da parte do próprio Deus. A igreja nasceu da parte do próprio Deus. Veio de Deus, foi instituído por Deus em Cristo Jesus. Tá certo? Então, igualitária. Então, como igualitária, membros de um só corpo, que é Cristo, não é? E Cristo é a cabeça. Aqui, as minhas mãos, nenhum dedo é melhor que o outro. Todos ajudam o outro. A mão ajuda o corpo. Então, cada um ajuda cada um. E Cristo é o cabeça, tá certo? Serviçal, né? É o segundo. Serviçal é da natureza da igreja. Servir. Cristo veio servir, né?
Então a igreja ela tem como obrigação da extensão, ser uma extensão do ministério de Cristo. E um dos ministérios de Cristo é servir, o serviçal, servir. Né? Esse foi o servir que Cristo veio. Nós vemos lá que Cristo ele disse que quiser ser maior, seja o menor. Né? Porque aquele que quiser ser maior, vai ser menor. Então, se você quer ser maior, tem que ser menor para poder ser maior. Ou seja, você tem que ser servo, tem que ser obediente, tem que... Paulo diz que considerai uns aos outros, o outro, né? Teu próximo maior que você, melhor que você, nós temos que considerar. Tem que ser humilde e servir. Temos que servir um aos outros. Jesus serviu. Ele deu a vida dele por nós, mesmo que nós não merecíamos, né, de salvação, mas ele veio e deu a vida por nós. E nós temos um exemplo disso lá, quando ele lavou os pés dos discípulos, né? E que era um serviço de servo, lavar o pé. E lavou os pés dos discípulos. E Pedro não queria lavar, e Jesus, olha, se você não deixar eu lavar teus pés, tu não tem parte comigo no meu reino. Aí Pedro disse, então me lave todo. Aí disse, não, você já está limpo pela palavra. Só necessita que eu lave os teus pés. Não é? Então, serviço. O terceiro é comunitária. Né? É da natureza comunitária. Tudo é comum. Lá em Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 42 diante, diz que... diz assim, Atos Apóstolos capítulo 2. Esse é um versículo que nosso pastor gosta muito, né? Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então aí a gente vai até o versículo 47, né? Diz que Deus se acrescentando. Eles perseveravam unanimemente todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Né? Então, de se salvar. Então, nós vemos que a igreja, no primeiro século, elas tinham